Como vocês sabem, eu trouxe em um vídeo passado a teoria de que não teremos o Round 10 tão cedo no Ragnarok, que após o capítulo 83, com o final da luta do Apollo e do Léo, teremos uns 3 capítulos focados no resgate do Sigurd. Isso tudo porque um dos artistas de Shumatsu tweetou o seguinte, e como eu falei no último vídeo, isso pode significar muitas coisas, e nesse vídeo vamos focar em uma delas, que é o Kintoki indo resgatar o Sigurd. Mas eu sei que muita gente nem sabe direito quem é Sakata Kintoki, afinal ele é uma figura do folclore japonês, apareceu em alguns animes, mas poucos conhecem ele. Então primeiro eu vou falar um pouquinho dele, porque existem questões a serem respondidas. O Buda chamou o Kintoki para o serviço de ir até Helheim resgatar o Sigurd, porque ele é um grande amigo dele, mas por que exatamente ele? A aparência de Kintoki em Shumatsu lembra muito de um cara normal, com detalhes demoníacos. Unhas grandes como a do Zero possuído, do Rajun também, esse chifre aí com padrões parecidos com o de Chiyu e Rajun, e como sabemos, Chiyu estava no mundo dos vivos. Como ele foi pra lá? Sendo que para atravessar entre reinos, você precisa ser um deus supremo, né? Deuses supremos podem atravessar o portão da Bifrost e viajar entre os reinos, até onde sabemos, apenas eles. E esse título, Deuses Supremos, é dado aos líderes de cada panteão e ao Hades porque ele é o rei de Helheim, né? Ele é o rei de um reino inteiro, então ele tem que ter essa passagem. Não tem nada a ver com força a princípio, é apenas um título de autoridade. Mas isso levanta uma questão, será que demônios podem sair do Helheim ou entrar à vontade? De alguma maneira especial ou algo do tipo, porque o Chiyu saiu de lá. É complicado, mas se for isso mesmo, faz sentido Buda ter escolhido o Kintoki para ir até o Helheim, caso ele realmente for metade demônio, como as teorias de algumas pessoas dizem. Ele é metade deus, metade demônio. Porém, no folclore japonês, não diz nada sobre ele ser um demônio, embora ele enfrente demônios. É o seguinte, Sakata Kintoki, também conhecido como Kintaro, é uma figura lendária da mitologia japonesa. Sua história é uma mistura de lendas folclóricas e mitológicas, que se desenvolveram ao longo dos séculos. Kintoki é frequentemente retratado como um herói infantil e poderoso, conhecido por sua força e bravura. A história de Kintoki geralmente começa com o seu nascimento incomum. Sua mãe era uma mulher chamada Yaegiri, que vivia nas montanhas e o deu à luz após um parto fácil e rápido no Monte Ashigara, o que levou à sua alcunha, Kintaro, que pode ser traduzido para menino de ouro, porque ele não deu problema pra mãe dele quando nasceu, tá ligado? Ele é um menino dourado. Ele é tão querido que desde sempre não deu problema pra mãe dele. Desde pequeno, ele demonstrou força e habilidades sobre-humanas. Ele cresceu no meio da natureza, vivendo com animais selvagens, como macacos e ursos, e desenvolveu uma incrível força física. Ele é frequentemente retratado tendo ter um machado gigante, e ele ganhou fama como um herói local por suas proezas. Ele era conhecido por derrotar demônios e bandidos que ameaçavam a paz nas regiões montanhosas. Uma de suas histórias mais famosas é a batalha contra o demônio Rashomon, que ele derrotou com sua força sobre-humana e habilidades de luta. A história de Kintaro é uma das muitas lendas fascinantes da mitologia japonesa que mistura elementos da natureza, força sobre-humana e coragem, criando um herói querido e admirado na cultura popular do Japão. Ele tem até o Dia dos Meninos, o Tango no Seku, onde bonecos em sua imagem são exibidos para desejar saúde e força aos meninos japoneses. Ele é basicamente um símbolo para a juventude masculina no Japão. Mas nada dele ser metade demônio, não é? Mas no guidebook de Shumatsu, na página dele, temos algo interessante. Ele é chamado de Ogro, ou Oni. Oni é demônio, né? Ele é um deus, uma divindade, não é um semideus, ele é um ser divino completo, mas ele é chamado de demônio, por estar indo contra os deuses. Ele é um deus que está contra os deuses, antes mesmo do torneio começar. Talvez o Oni aqui esteja sendo usado apenas para demonstrar a natureza super forte dele, porque ele é forte como um ogro, forte como um demônio, e rebelde, né? E também representa que, para os deuses, ele é um demônio que se voltou contra o seu próprio povo, tá ligado? Ele é amaldiçoado pelos deuses, ele é abominado pelos deuses porque ele se voltou contra a sua própria raça. Mas a aparência dele diz pra nós que ele é outra coisa. Ele parece mesmo um demônio, ele parece que tem relação com um demônio. Esse chifre, essas unhas, os dentes dele, cara, ele parece meio demoníaco. Mas ainda assim não temos informações o suficiente para ver como ele faria para entrar e sair do Helheim, ou melhor, não vimos isso acontecer ainda, né? Mas acreditamos que seja o que virá a seguir devido aos últimos capítulos de transição. Nós veremos como ele vai entrar, né? O último capítulo de transição, o 7-7, se não me engano,
deixou isso em aberto. É basicamente uma subtrama que depois irá culminar em algo no próprio Ragnarok. O Buda mesmo disse que Sigurd vai estremecer o torneio. E o que ele quer dizer com isso? É o seguinte, um ponto interessante que poderia vir a acontecer é o Sigurd lutar pelos deuses. Por quê? Nós sabemos que o lado dos deuses está em desfalque. Porque vamos lá, olha só. O Buda saiu do lado dos deuses, deixando os humanos com 13 e os deuses com 12, mas o Buda foi pro lado dos humanos, deixando os humanos com 14 e os deuses com 12. O Hades entrou no lugar do Buda, deixando os deuses com 13 e os humanos com 14. Falta um deus entrar no lado dos deuses. E se esse espaço vago não é um sinal de que o Sigurd vai lutar pelos deuses e irá enfrentar o Sakata quando ele for libertado no próprio Helheim e vencer? Sigurd derrotaria o Kintoki no próprio Helheim, matando ele, deixando o torneio equilibrado novamente com 13 contra 13. É uma teoria, porque é o seguinte, é uma das possibilidades, pois não sabemos de qual lado Sigurd está. Na mitologia, o relacionamento do Sigurd com os deuses, Odin principalmente, não era direto. Odin interferiu na vida dele, mas não foi algo ruim nem bom. Então é difícil saber o alinhamento dele. Porém, na mitologia, Brunhilda manda matar o Sigurd e depois ela se mata junto com ele. E isso é interessante, porque essa cena aqui pode significar muita coisa. Essa é a questão. Existem inúmeros cenários que podem acontecer aqui e eu adoro trazer todos eles aqui pra vocês. E tipo, o Buda aqui pode ter pensado, fudeu, eu fiz uma péssima escolha. O Sigurd não tá do lado dos humanos. Ele não é mais namorado da Brunhilda. Ele não é mais aliado da Brunhilda. Então eu mandei o Kintoki salvar um cara que vai ir contra nós. Eu mandei o Kintoki pro Helheim salvar o Sigurd, que vai ser uma ameaça contra os humanos. E por isso que ele fica, fudeu, tô na merda, fiz merda. E por isso que a Brunhilda fala com malícia. Então, tipo, muita coisa pode acontecer. Voltando pro Kintoki, se ele entrar no Helheim, na prisão do Tártaro, cara, ele vai peitar os demônios de Salomão, cara. Ele tem que enfrentar os demônios de Salomão. Ou o próprio Salomão, né? Ou, como eu já falei antes também, né? Quem sabe o juiz dos condenados estará lá fazendo o trabalho dele. Ou se vocês querem viajar ainda mais, Rasputin tá preso no Helheim, como eu falei no último vídeo, devido a ele desafiar a morte inúmeras vezes e tudo mais. É algo interessante que pode vir a acontecer, embora eu acho que não, pois se for apenas 3 capítulos, a não ser que tenha, sei lá, 80 páginas cada capítulo, o restante do volume 21, né, não vai conseguir cobrir tudo isso, né. Seria interessante Kintoki, que estava indo lá salvar o Sigurd, encontrar Rasputin, libertar ele, e eles juntos forem resgatar o Sigurd, só que aí o Sigurd revela que não tá do lado dos humanos, ele tá do lado dos deuses. Anubis chega pra ajudar o Sigurd e rola um 2x2. Kintoki e Rasputin contra Sigurd e Anubis. Seria foda pra caralho, mas é claro que isso aqui é apenas uma fanfic na minha cabeça. É praticamente impossível do Ragnarok fazer algo foda assim, porque eles não conseguem fazer algo foda assim, não dá, eles não conseguem. E eu li um comentário que falava que apenas o Nostradamus foi enviado ao Helheim, o único humano, né? Então não faz sentido o Rasputin tá preso no Helheim. E de fato foi isso, mas algo não bate. Nostradamus quebrou o tabu dos deuses e foi enviado ao Helheim. Mas o tabu que ele quebrou foi quebrar Bifrost, não foi? Isso não quer dizer que ele chegou à entrada do Helheim antes de ser condenado? Existem muitas pontas soltas aqui. Mas, e se Nostradamus foi punido por achar um jeito de viajar entre planos, após a morte dele, em um estado espiritual, né, porque todos são almas aí, e foi pego e preso após ele encontrar a Bifrost e tentar destruir ela? E o Rasputin foi outro caso completamente diferente. Por fugir da morte tantas vezes, ao invés de apenas morrer, ir para sei lá onde, ele foi direto pro Helheim. Buscaram ele pro Helheim, tá ligado? Os deuses falaram, não cara, tu tem que morrer. Vem seu merda, tu vai ser punido. E quem sabe foi até o próprio Anubis que fez isso. Interessante. Por isso que depois eles vão lutar. Legal, hein? Enfim. Rasputin foi levado até o Helheim e talvez ninguém saiba disso, nem mesmo a Brunhilda. Porque o Rasputin ter feito o que fez, não morrer inúmeras vezes, pode ser visto como uma ofensa aos deuses. E poucos seletos sabiam de que ele estava no Helheim. Pra acobertar o caso, né, pra ninguém saber essa vergonha que foi um humano ter dado 1000 socos na cara da morte e falado, hoje não, eu não vou morrer hoje, meus queridos. Quando ele certamente deveria ter morrido. É uma ofensa aos deuses, sabe?
Então fica o seguinte, o caso do Rasputin é secreto e o do Nostradamus é público. Todos sabem da merda gigantesca que ele tentou fazer e essa é a minha teoria do porquê Rasputin está preso no Helheim. E porquê ele ajudaria Kintoki caso fosse liberado nesse mini arco, né, que está por vir. Basicamente, o Nostradamus achou sozinho, depois da morte, uma maneira de andar entre os reinos, porque ele era um cara muito místico, né, ele deve ter achado um jeito. Não tinha como acobertar esse caso. Um humano foi sozinho até a Bifrost e tentou destruir ela e ele foi preso por tentar destruir ela. Esse é o tabu que ele quebrou. Ele foi até o reino de Helheim sozinho. Ele não foi levado até lá como Rasputin foi. Por isso que dizer que só o Nostradamus foi pro Helheim não quebra essa teoria de que o Rasputin tá no Helheim preso, entende? Bom, eu tô viajando demais, mas é claro que tudo isso obviamente é apenas teoria e é muito improvável de acontecer. É muito improvável que a história siga esse rumo. Rasputin aparecer no Helheim é apenas um desejo meu que seria bem da hora, vamos ser sinceros, seria muito foda. Basicamente eu tô atirando pra todo lado aqui, deixando a minha imaginação de escritor fluir. Vamos ver se algum dos meus tiros acertam algum alvo aqui, né? E é isso, espero que tenham gostado dessa extensão das teorias dos próximos capítulos. Valeu, meu povo, se cuidem, até a próxima.